Então, uma boa noite a todos e bom retorno aí pós-recesso, né, turma? Nós vamos fazer aí uma revisão, né, da NR16 para que vocês possam fazer a avaliação na semana que vem, de forma bem tranquila, sem sofrimento, como sempre, tá? E aí eu vou projetar, inclusive, a norma aqui para a gente discutir um pouquinho. E qualquer dúvida, sintam-se à vontade aí, tá? Para interromper, interagirem aí da melhor forma possível. Então, como discutido no exercício, né? Nós passamos aí por um exercício de fixação e depois ainda tivemos, né, um momento de discussão sobre ele. Nós vamos considerar como atividade ou operações, né, perigosas, todas aquelas atividades constantes nos anexos da NR16. E aí, se vocês, no ato da prova lá, quiserem listar quais são os anexos, né? Então, atividade com inflamável, atividade com explosivo, líquido combustível inflamável, né? Atividade com explosivo, atividades de segurança privada, trabalho com eletricidade. Se vocês quiserem ir listando, podem ficar à vontade aí. Mas se vocês lembrarem, né, e responderem aí que são consideradas atividades e operações perigosas, aquelas constantes no anexo da NR16, para mim tá satisfatório, porque aí a gente tem a referência, né? Atividade perigosa, qual a NR que eu tenho como referência? NR16, tá bom? E aí, nós discutimos muito também da questão da base de cálculo, né? Qual é a base de cálculo para pagamento de adicional de periculosidade? Então, o adicional de periculosidade, ele dá direito ao trabalhador, né, de 30% do salário sem acréscimo, bônus, gratificações, prêmios, lucros da empresa, entre outros, né? Então, base de cálculo é 30% do salário base. Então, todo aquele profissional que desempenhar atividades exposto, aos perigos referente aos anexos da NR16, este terá direito ao adicional de periculosidade que somará 30%, né, do seu salário base, considerando como salário base aquele salário contratual, né, regido lá pelo contrato de trabalho firmado entre a empresa e o empregado. Beleza? O adicional de periculosidade, ele não pode ser somado ao adicional de insalubridade, né, que porventura o trabalhador tenha direito. E aí nós até fizemos continha, né, de padeiro na última ou penúltima aula, salvo engano, quando a gente comentou, né, o empregado ele tem o direito, né, então é facultado, né, é de direito do trabalhador ele optar, ele escolher qual adicional receber, tá? Seja o adicional de insalubridade ou de periculosidade. E aí, obviamente, ele vai ter como referência, né, e escolha, obviamente, acreditamos cegamente nisso, que ele vai escolher aquele que economicamente se seja mais viável, tá bom? Nós falamos que é responsabilidade do empregador, ou seja, da empresa, a caracterização ou descaracterização da periculosidade. E que esta, ou a outra, né, seja caracterização ou descaracterização, deverá ocorrer mediante laudo técnico. E este laudo técnico deva ser elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Então, se perguntarem para vocês no futuro bem próximo aí, como será, né, ou como deverá ser caracterizada ou descaracterizada a periculosidade para fins do pagamento do adicional, sem sombra de dúvida,
por meio, né, de laudo técnico elaborado ou por um médico do trabalho ou por um engenheiro de segurança do trabalho, dentro, né, dos termos aí do artigo 195 da CLT. Depois a gente falou que essa caracterização ou descaracterização, ela não implica em nada, né, ela não prejudica em nada a ação de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Isso, por quê? A empresa descaracterizou, né, a atividade como perigosa, não paga mais o adicional de periculosidade. Obviamente, se o Ministério do Trabalho quiser fazer uma perícia, né, uma vistoria na empresa, é de direito, né, do órgão competente, tá bom? E aí, não teve no exercício, aí uma observação aqui para a revisão de hoje, de que para fins da NR16 serão consideradas atividades ou operações perigosas aquelas executadas com explosivos, sujeito à degradação química, né, ou autocatalítica, né, ele pode desmanchar, né, por uma reação, acidental ou não, e a ação de agentes exteriores, né, tais como calor, umidade, faísca, fogo, fenômeno sísmico, choque e atritos. Isto quando nós estivermos falando de periculosidade paga por explosivos, beleza? E essa, inclusive, próxima veio, né, como uma questão lá no exercício, de que o, o combustível, né, constante nos tanques dos veículos de transporte, esses não serão considerados, né, para fins de pagamento de periculosidade, ou seja, aquele combustível utilizado para o consumo próprio do veículo que está transportando, né, combustíveis ou inflamáveis, como queiram aí, não serão considerados. E as operações do transporte, né, de líquidos ou gases liquefeitos, em qualquer tipo de vasilhame, né, ou que seja a granel, são considerados periculosa, né, ou perigosa para fins do pagamento do adicional, tá bom? E aí tem uma condição, né, aquele transporte, né, ou aquele deslocamento utilizando-se de pequenas quantidades, essas pequenas quantidades considerando até 200 litros para inflamáveis líquidos e 130 quilos, 135, perdão, e 135 quilos para inflamáveis gasosos liquefeitos, não serão considerados perigosos para fins do pagamento do adicional de periculosidade. Então pode ter uma perguntinha dessa talvez na prova, né, turma? As atividades de transporte de inflamáveis, né, serão consideradas perigosas para fins do adicional de periculosidade desde, 2 pontos. E aí vocês completam. Estou imaginando, tá? Porque eu nem elaborei a prova ainda. Então vocês vão completar que todas aquelas atividades, com exceção do transporte em quantidade inferior a 200 litros ou 135 quilos, considerando aí que a gente pode encontrar inflamáveis em estado líquido e também inflamável em estado gasoso ou gasoso liquefeito, como quiserem considerar aí, beleza? E que, de novo, aquela quantidade que está constante no tanque de consumo próprio do veículo, esta não deve ser considerada para fins do pagamento do adicional. Bacana? Não se aplica, né, o item 16.6, né, a questão aí de quantidades, né, de inflamáveis, as quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustíveis originais de fábrica, né, e suplementares, certificados pelos órgãos competentes. Ou seja, o meu caminhão, ele tem o tanque de consumo próprio e ele tem um recipiente que a gente chama de tanque reserva,
que o próprio veículo, né, já veio de fábrica com essa condição. Então, aquela condição ali também não deverá ser considerada para fins do pagamento adicional. Ou seja, nós estamos falando de inflamáveis ou combustíveis, como queiram aí, de uso próprio do veículo, tá bom? E para efeitos também da NR16, nós vamos ter um parâmetro para definir o que vamos considerar como líquido combustível, tá? Ou líquido inflamável, tá bom? Então, será considerado, perdão, o líquido combustível todo aquele que tiver um ponto de fugor, que é aquele ponto de queima, né, maior que 60 graus Celsius e inferior a 93 graus Celsius, beleza? Então, se você encontrar um líquido em ponto de fulgor entre 60 e 93 graus Celsius, esse camarada nós consideraremos como um líquido combustível. Quando ele tiver um ponto de fulgor inferior a 60 graus Celsius, nós vamos considerar esse camarada aí como um líquido inflamável, beleza? E aí, para vocês terem aí uma referência, vocês podem considerar o seguinte: 60 graus Celsius como o parâmetro, né? E abaixo disso, a tendência ou a facilidade de entrar em queima, né? Em processo de queima é maior. Quanto menor, né, o grau Celsius de um produto que ele consiga queimar, mais fácil ele vai queimar, e aquele produto que queima com maior facilidade, nós o chamamos de líquido inflamável ou de produto inflamável, tá bom? Aquele que tem um ponto de fulgor acima de 60 graus Celsius, inferior a 93 graus Celsius, nós vamos chamá-lo de líquido ou material combustível. Diferença para exemplo legal, gasolina e óleo diesel. A gasolina ela tem um ponto de fulgor inferior a 60 graus Celsius. Nem me recordo agora de cabeça qual é o ponto de fulgor da gasolina. E o óleo diesel, ele tem o ponto de fulgor com temperatura superior a 60 graus Celsius, que também não me recordo de cabeça qual é o ponto de fulgor do óleo diesel. E a gente entende facilmente que a gasolina ela queima com maior facilidade. Então, os líquidos inflamáveis serão todos aqueles líquidos ou materiais com ponto de fulgor inferior, menor que 60 graus Celsius. Bacana? Todo líquido combustível ou material combustível, aquele que tiver um ponto de fulgor variando entre 60 e 93 graus Celsius. Bacana? E todas as áreas de risco previstas na NR16 devem ser delimitadas sob a responsabilidade do empregador. Por quê? Porque toda atuação dentro da área de risco caracteriza a exposição ao agente perigoso. Diante disso, aqueles profissionais que atuam dentro do raio de ação ou área de risco, como quiserem, serão contemplados pelo adicional de periculosidade. Beleza? E essa delimitação, esse controle de total responsabilidade do empregador, ou seja, da empresa. E aí o primeiro anexo da NR16, ele vai tratar única e exclusivamente de atividades e operações perigosas com explosivos, beleza? Considerando atividade e área de risco. Fechado? Para todos os profissionais que atuam no manuseio ou dentro da área de risco, ou nas proximidades do material explosivo, fará jus ao adicional de 30% de periculosidade. Beleza? E aí, uma observação, que o trabalhador cuja atividade esteja enquadrada nas hipóteses do quadro acima, né, da letra AH,
farão jus ao adicional de 30% sobre o seu salário. É óbvio, sem os acréscimos de gratificação, bonificação, parará, pororô, né. E a área de risco, nós vamos entender que quanto maior for a quantidade de explosivos armazenada, maior será a faixa de terreno, né, ou a área que nós vamos considerar como área de risco, beleza? Eh, Numa quantidade de até 4.000 quilos, 4.500 quilos, perdão, 45 metros. De 4.500 a 45.000 quilos armazenado, um raio, né, de ação de 90 metros. De 45 a 90.000 quilos, 110 metros de raio. Mais de 90.000 quilos até 225.000 quilos, ou a partir disso, né, 180 metros de raio. E aí tem uma observação, tá? De que não se pode armazenar quantidade de explosivos superior a 225.000 quilos. Isso uma determinação do Exército Brasileiro, inclusive, que é o órgão competente para regulamentação de manuseio e armazenamento de materiais explosivos no Brasil, tá bom? E aí, nós temos uma outra referência que vai ser para materiais explosivos iniciadores, né? Que são aqueles materiais que não são explosivo propriamente dito, são combinações, tá bom? E aí, mesma coisa. Quanto maior for a quantidade armazenada, maior vai ser a minha área, né, o meu raio, tá, de definição ou delimitação, como queiram, da minha área de risco ou da minha faixa de terreno de segurança, tá? E aí, essa referência, turma, é de raio. Então, eu tenho o ponto de armazenamento com determinada quantidade, eu vou delimitar uma distância de X metros para cada lado, né? Para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, se quiserem, né? De repente a gente vai ter é, possa ter, né? Eu não conheço, mas de repente possa ter algum local, né? Algum paiol que se chama, inclusive, um depósito de explosivos, em condições aí que eu possa ter exposição de pessoas, né? Tanto acima quanto abaixo da estrutura. Eu ainda não encontrei, não. E aí, a mesma condição se repete, né? Para explosivos de ruptura, pólvora mecânica, né? Quando o curso, né, é para os profissionais de segurança, nós gostamos de exigir que os alunos, né, eh, memorizem, tá, essas referências numéricas, tá? Pelo menos de mínima e máxima. Como o curso aqui, né, são profissionais da área de eletro, nós não vamos exigir tanto, né? E aí, conforme o combinado com o Lucas e os demais aí, para a gente também pegar um pouco mais leve. Mas não vamos perder a referência, viu, pessoal? O que determinará a distância de segurança ou a área de risco para fins de pagamento de periculosidade, a quantidade de explosivos armazenados, beleza? O que não vai ser diferente, pessoal, no anexo 2, que fala de atividades e operações perigosas com inflamáveis. Ah, o que vai determinar o raio, né, de ação, ou a área de risco, ou a área de segurança para periculosidade por inflamáveis. A mesma coisa, a quantidade, tá, de materiais líquidos inflamáveis, né, armazenado, beleza? Também, quanto maior for a quantidade armazenada, maior, obviamente, será a área de risco.
beleza? E aí, entendemos que o anexo 2 da NR16 estabelece, então, o pagamento de periculosidade por exposição a produtos inflamáveis, sendo esses aquele de ponto de Foucault inferior a 60 graus Celsius, ok? Quanto maior a quantidade armazenada, maior a área de risco, considerando que armazenamento ou manipulação de inflamáveis em quantidade menor que 200 litros ou 135 quilos não caracteriza exposição ao risco para pagamento de periculosidade. Beleza? Tranquilo, turma? Até aqui? Tão sossegado ou tá muito acelerado aí? Vocês que dão o tom do samba, hein? Podemos continuar? Ô, professor, e Oi, se Thales. for acima desse nível, maior no caso? Ok, aí sim, viu, Thales? Então eu tenho um recipiente de armazenamento de 205 litros. Cara, passou 5 litros adicional de periculosidade para os empregados. Olha, eu tenho aqui vasilhames, tá, de gás liquefeito de petróleo, famoso gás de cozinha. Eu tenho armazenado no depósito é, 10 botijas de 13 quilos. Opa, 130 quilos. É menor que 135. Não paga-se periculosidade para aquela turma. E, rapaz, só que esse mês nós operamos com um botijão a mais. Então, ao invés de 10, agora eu tenho 11 botijas, eu não tenho mais 130 quilos só, eu tenho agora 143. 143 passaram aí 8 quilos, né, da referência de norma. Paga-se periculosidade para aqueles empregados que atuaram ali. Beleza, Thales? Então, na referência, o entendimento é até 200 litros ou 135 quilos, não paga-se periculosidade. Passou disso, né, ou ultrapassou esse limite, paga-se o adicional de periculosidade. Ok? Ok, professor. Obrigado. Bacana. Beleza. É, diante disso, então, a gente é, pode passar lá para o anexo 3 da NR16, que ele vai trazer para a gente uma definição, né, ou uma atividade perigosa para os profissionais que atuam em segurança, né, pessoal ou patrimonial, a famosa segurança privada, né? Então, aqueles profissionais que desempenham atividades e operações com exposição a roubos ou outras espécies de violência física em atividades de segurança, dá-se a essa o entendimento e a classificação de atividade perigosa para fins de pagamento do adicional de periculosidade, beleza? E aí, essas atividades, elas necessariamente precisam ser desempenhadas por profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, né? Os famosos também vigilantes, algumas empresas ainda adotam, né, o título de vigilante. Esses profissionais têm direito ao pagamento de periculosidade. E aí, esta atividade, ela não determina área, né, de segurança, limites de segurança ou raio de ação, e assim a atividade propriamente dita, né? Então, aquela atividade, perdão, de vigilância patrimonial, né, que são os famosos seguranças empresariais. Então, segurança de patrimônio ou de pessoas, né?
segurança de eventos, segurança de transporte coletivo, segurança ambiental ou florestal, segurança de transporte de valores, escolta armada, segurança pessoal, segurança ou supervisão, né, de fiscalização operacional, telemonitoramento, todas essas atividades se enquadram como atividade perigosa por expor os trabalhadores dessas funções às condições, né, de roubo ou violência física, tá bom? Então, o anexo 3 da NR16, ele vai trazer para a gente o entendimento e a caracterização de periculosidade por exposição a roubo ou agressão física para os profissionais de segurança, beleza? Não podemos entender assim, não, mas o Edmilson, ele trabalha numa atividade que ele tem relacionamento com terceiros, né, com pessoas do ambiente externo da empresa, e as atividades dele colocam ele em risco lá, agressão física. Ele tem direito adicional de periculosidade? Não. Tá? Por quê? Porque a legislação entende-se que fará jus ao adicional de periculosidade àqueles trabalhadores cuja sua função é segurar o patrimônio da empresa, seja esse patrimônio material ou pessoal, tá bom? Diretamente que ocupe o cargo de segurança ou de vigilância, como queirem aí, tá bom? E o quarto anexo da NR16, esse vocês não podem esquecer jamais, né? Porque é o anexo que dá direito ou que defende o direito de vocês profissionais da área de energia elétrica. Então, nós vamos considerar, com base no anexo 4 da NR16, que todos os trabalhadores que desenvolvam atividades com energia elétrica em algumas condições, que aí são elas basicamente atividade em operações de instalações elétricas em circuitos energizados em alta tensão, ok? E atividades e operações em proximidades de circuitos de alta tensão, conforme a NR10. Além das atividades que sejam realizadas no sistema elétrico de consumo, em descumprimento do item 10.2.8, que fala das medidas de controle, né, para trabalho com eletricidade, ou aquelas atividades no sistema elétrico de potência ou em suas proximidades, conforme o anexo 1, né, o quadro 1, perdão, que está abaixo aqui, da NR16, ou o anexo 4, beleza? Então, aquelas atividades com eletricidade em alta tensão, né, desde que os equipamentos estejam energizado ou em sua proximidade com o circuito elétrico de alta tensão, dá-se direito à periculosidade aos trabalhadores, beleza? Ou dentre aquelas atividades no sistema elétrico de consumo, quando as medidas de controle não forem implementadas, né? Ou seja, nós vamos trabalhar com circuito energizado ou em suas proximidades. Aí, os trabalhadores da área de elétrica passam, então, a ter direito ao adicional de periculosidade, beleza? E a NR16, ela traz 3 condições para nós que não será devido adicional, né, de periculosidade para os trabalhadores, né, ou os profissionais da área de elétrica. Quais são essas 3 condições? Primeira, nas atividades ou operações no sistema elétrico de consumo em instalações ou equipamentos elétricos desenergizados e liberados para trabalho, né? E aí, acima nós acabamos de falar que os trabalhos em sistema elétrico de consumo que não foi cumprida, né,
ou não foram cumpridas as determinações do item 10.2.8, obviamente, né, se o circuito está desenergizado e liberado para trabalho, essa condição descaracteriza o pagamento do adicional, tá bom? Outra, nas atividades de operações em instalações ou equipamentos elétricos alimentados por extra baixa tensão. Então, eu estou trabalhando naquela tensão nominal menor que 120 volts em corrente contínua, né? Ou, perdão, ou 50 em corrente alternada, nós estamos trabalhando em circuito de extra baixa tensão. Consequentemente, não é uma atividade perigosa para fins do pagamento de adicional. E, por fim, aquelas atividades ou operações elementares, né? Em baixa tensão, que é o uso de equipamento elétrico, procedimento de ligar e desligar equipamento, né? Desde que os materiais e equipamentos elétricos estejam em conformidade com as normas, né? Técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes, tá bom? Então, ou seja, o profissional, ele é da área de elétrica, ele é um eletrotécnico, ele é um eletricista, porém o papel dele é somente de dar comando, né? Ligar, desligar equipamento. Esse camarada aí, ele não tem direito ao adicional de periculosidade. Agora não, ele é responsável pela manutenção elétrica do circuito. E aí ele trabalha em circuitos energizados, ou em algumas situações que não é possível cumprir com o protocolo determinado pela NR10. Então, paga-se periculosidade para esse cidadão. Beleza? O trabalho intermitente, né? O que é o trabalho intermitente? O trabalho intermitente é aquele que eu vou lá, trabalho um dia, no outro eu não trabalho, daí a pouco eu volto, trabalho de novo, trabalho uma semana, na outra semana eu não trabalho, na próxima semana é que eu volto a trabalhar com o circuito energizado. Então, esse trabalho intermitente, que ele ocorre em um determinado período, fica um outro período sem ser executado, retorna depois, trabalha mais um período, fica mais um tempo sem executar. Nós chamamos ele de intermitente, e ele é equiparado à exposição permanente para fins do pagamento integral do adicional de periculosidade. Beleza, turma? Então, o eletricista, ele trabalhou um dia no mês em circuito energizado. Se ele trabalhou um dia, ele vai receber os 30% do valor integral do seu adicional no final do mês, tá bom? Essa observação porque difere da insalubridade, tá? Insalubridade, você trabalhou no mês de 22 dias úteis, você trabalhou 10 dias sob uma condição insalubre e os outros 12 dias você não trabalhou, você foi para uma outra área, uma outra atividade que você não está exposto ao agente nocivo à sua saúde. Então, você só vai receber insalubridade referente àqueles 10 dias que você trabalhou na condição de risco. Periculosidade, não. A periculosidade, indiferente do tempo que eu trabalhar, tá? Nós até comentamos isso na última revisão, salvo engano. Eu fui lá, trabalhei 1 horinha no dia, manipulando produto explosivo, pagamento de adicional de periculosidade. Aí eu fui lá, trabalhei um dia só no circuito energizado. O restante do mês eu trabalhei com ele desenergizado. Se eu trabalhei um dia, pagamento de adicional de periculosidade para o papai aqui, que ele tem direito. Tá bom? Depois, o anexo 4, ele traz alguns entendimentos ou definições, né, de atividades que fazem parte do sistema elétrico de potência, cuja caracterização do pagamento de periculosidade fica comprovado ou caracterizado, tá bom? E então, corte de árvore, ligação de corte e cortes de consumidores, isso tudo faz parte
manobras em áreas subterrâneas de rede e linhas de transmissão, manobras em subestação, testes de curto em linhas de transmissão e mais algumas outras atividades aí serão consideradas como intervenção no sistema elétrico de potência, beleza? Com isso, pagamento do adicional de periculosidade para a turma, beleza? O anexo 5 da NR16, ele traz a caracterização do pagamento de periculosidade para atividades perigosas em motocicleta. Tá? E aí, quais são as considerações da NR 16 para pagamento de periculosidade? As atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento de trabalho em vias públicas são consideradas perigosas quando, obviamente, quando não for utilização de motocicleta exclusivamente no percurso de residência para o local de trabalho, atividades em veículos que não necessitam de emplacamento, ou seja, não é moto, tá bom? E também não necessita de carteira nacional de habilitação. Atividades em motocicletas em locais privados, ou seja, em ambiente interno da empresa, e atividades com uso de motocicleta de forma eventual, assim considerado o fortuito, né? Ou seja, aquilo que é fora de rotina, né? Dá-se por tempo extremamente reduzido, lá uma vez ou outra. Fora essas condições, se eu trabalho de carteira assinada como motoboy ou como moto entregador, por exemplo, eu tenho direito do adicional de periculosidade, beleza? E em um anexo sem número, então, ou seja, a NR16 ela possui 6 anexos, né? O sexto ele não tem número, que era inclusive o único anexo que a NR16 tinha até a sua última revisão, que eram as atividades com exposição a radiações, seja ela ionizantes ou não ionizantes, que são as chamadas de radiações radioativas ou substâncias radioativas. Todo trabalho, né, com exposição a radiações ionizantes tem direito ao adicional de periculosidade, beleza? Um cuidado que se deve ter, porque a NR15 também trata de insalubridade por radiação, tá? Essas radiações, todas as vezes que elas forem não caracterizada pela NR16, tá bom? Então, atividades de produção, prospecção, transformação de radiação, nós vamos considerar para fins de pagamento de periculosidade. Aquelas de manuseio, né, ou que a gente chama de radiações controladas, a gente vai tratar como insalubre, beleza? Com isso, então, turma, nós fechamos os 6 anexos da NR16, cuja atividade dará direito ao trabalhador do adicional de periculosidade. Beleza? Dúvidas, choros ou lamentações, turma, até aqui? Não, senhor. Professor, Beleza, Thales, bacana, professor, Sara. Foi bem de recesso, Sara? professor, você não sabe o que aconteceu hoje comigo. Que foi, menina? Foi bem assim, ó. Eu sou muito lerda, né? Aí eu fui parar lá na escola para assistir aula, para ver a aula, achando que tinha aula presencial, né? Aí eu tá lá, eu falei, gente, não tem ninguém aqui, será que eu cheguei cedo? Eu tava me sentindo exemplar, né, professor? Aí eu perguntei à menina lá da secretaria, ela falou, tá lá no laboratório, sala de eletrotécnica. Aí eu
Se eu falei, nossa, tá bom então. Eu fui lá tudo escuro. Eu falei, gente, tá todo mundo fazendo aula no escuro. Aí, aí eu desci, esperei mais um pouco. Depois eu subi, tava escuro ainda. Aí a mulher falou assim, não, hoje é online mesmo. Voltei pra casa, voltei pra casa, ainda bem que ela é gravada, né? Voltei É, pra, voltei pra casa, a internet deu uma falha. Eu falei, meu Deus, hoje é meu dia, não é possível, era o dia, não é era, possível. era o dia das emoções, então, hein, Sara? Mais É, bacana. Bom que deu certo, tá, Sara? Tá ficando gravado aí, depois pode assistir. E aí, turma, sugiro, tá, que repassem aí uma olhada naquele material PDF que eu mandei para vocês da outra vez, né, que é a NR na íntegra, e ouçam aí essa aula aí daqui até terça-feira que vem, para a gente fazer uma boa prova, tá bom? De resto, desejo a vocês aí um bom término de noite, um bom término de semana, tá? Paz e bem a todos vocês aí, e até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, Edmilson. Bom final Valeu, de Ivan, semana. Até semana que vem. se Deus quiser. Tchau, valeu, professor. professor, boa semana. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, Até semana Miguel. que vem. Valeu, Miguel. Valeu, Lucas.